Fala, beleza, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje nós vamos estar estudando o último dia da nossa lição aqui, da lição dessa semana, com o título Por que a perseguição diminuiu, né? Então vamos lá estudar a lição de sexta-feira, mas antes, como já é de prática, vamos estar orando, pedindo auxílio do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito, muito obrigado por tudo. Que possamos fazer, Senhor, a sua vontade, ser pessoas melhores, estar ao lado do Senhor e levar essa mensagem para as pessoas que tanto precisam. Por favor, que o Espírito Santo venha ser o nosso professor. E muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Liçãozinha de sexta-feira. Por que a perseguição diminuiu? E ela começa da seguinte maneira: o cristianismo é um sistema religioso que, se recebido e obedecido, espalharia a paz, a harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo ligar em íntima fraternidade todos os que aceitarem seus ensinos. A missão de Jesus foi reconciliar os seres humanos com Deus, e assim uns com os outros. Porém, em grande parte, o mundo está sob o domínio de Satanás, o obstinado adversário de Cristo. O Evangelho apresenta princípios de vida que estão em total desarmonia com os hábitos e desejos das pessoas, e elas se erguem em rebelião contra ele. Odeiam a pureza que revela e condena seus pecados, e perseguem e destroem aqueles que insistem em falar-lhes sobre as justas e santas reivindicações do Evangelho. A misteriosa providência que permite aos justos sofrerem perseguição das mãos dos ímpios tem sido causa de grandes dúvidas a muitos que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus por ele permitir a prosperidade dos homens mais desprezíveis, enquanto os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo cruel poder desses opressores. Pergunta-se como pode aquele que é justo e misericordioso e que tem poder infinito tolerar tal injustiça e opressão. Essa é uma questão que não nos cabe responder. Deus deu suficientes evidências de seu amor e não devemos duvidar de sua bondade por não compreendermos a atuação de sua providência. Prevendo as dúvidas que oprimiriam a alma dos discípulos nos dias de provação e trevas, o Salvador disse a eles: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Jesus sofreu por nós mais do que qualquer de seus seguidores poderá sofrer pela crueldade das pessoas perversas. O que são chamados a os que são chamados a suportar a tortura e o martírio estão simplesmente seguindo as pegadas do amado Filho de Deus. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas hoje. O apóstolo Paulo declarou que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque a perseguição, em grande parte, parece inativa, hoje em dia no caso, né? A única razão é que a igreja se adaptou aos padrões do mundo e, portanto, não gera oposição. A religião em que tanto tempo prevalece não é pura e santa como a fé cristã dos dias de Cristo e seus apóstolos. Se o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo hoje, isso ocorre apenas por causa do espírito de transigência com o pecado, pelo fato de que as grandes verdades da palavra de Deus serem consideradas com tanta indiferença e por haver tanta pouca consagração e por haver tão pouca consagração vital na igreja. Se houver um reavivamento da fé e do poder da igreja primitiva, o espírito de opressão reviverá, reacendendo as fogueiras da perseguição. Que verso? Verso na realidade não, aqui na realidade é um trecho do grande conflito, mas que é, de igual modo, assim, podemos falar, impactante. O que que aqui tá falando, né, pessoal? Tá falando exatamente de que hoje, se a gente não está sofrendo a mesma perseguição, é porque estamos em acordo com o mundo. E, infelizmente, quando olhamos para as nossas vidas, eu não posso olhar para a vida de ninguém, mas eu posso olhar para a minha vida e olhar em geral ao redor, e é triste.
É triste porque hoje a diferença de um cristão é mínima, isso quando tem diferença, né? Os cristãos ouvem, né, se não as mesmas músicas, né, eu poderia falar, os cristãos ouvem as mesmas músicas, as mesmas coisas, em parte sim, vai, mas nem tudo. O ponto é que mesmo assim ainda a gente está muito atrelado ao que é popular hoje em dia. Talvez você não assista tudo que eles assistem, mas assiste uma parte considerável. Talvez você não ouça todas as músicas que o mundo ouve, porque algumas são muito ruins, falando do ponto de vista de sexo, drogas e entre outras coisas, mas mesmo assim, algumas vai. Você ouve sim. Não falam sobre isso, mas são músicas que você ouve. E eu não tô falando que a gente não pode fazer nada que o mundo faz. Não, não é esse o ponto. O ponto é que, muitas das vezes, os hinos você não escuta, né? Muitas das vezes, né? Você não fala os piores palavrões, mas assim como eu, você tem uma dificuldade com a linguagem, né? Uma linguagem que deveria ser mais pura, né? Muitas das vezes você não está ali simplesmente indo e jogando pedra no morador de rua, mas você não está também ajudando, né? Lembrando, não estou falando aqui querendo jogar pedra em ninguém, né? Meio estranho depois da analogia que eu acabei falando, mas enfim, não estou querendo falar que você precisa ser o santo do santo, e não, não funciona dessa forma. Mas existe muita negligência no meio e, óbvio, talvez você não faça isso, mas outras pessoas fazem. A gente vive e quando somos menores, né, crianças, whatever, a gente muito provavelmente, por muitas das vezes, a gente quer ser aceito. Ninguém gosta de não ser aceito. E por isso, em algum momento, seja por simplesmente necessidade social, afeto, ou simplesmente porque alguém nos recomendou, ou simplesmente porque nós simplesmente queremos, a gente acaba pegando vários atributos do mundo, entende? Você pega, por exemplo, a vestimenta. Ok, né? Não tem problema você se vestir com uma ou outra coisinha diferente, mas, sabe, às vezes você simplesmente não tá vestido como um cristão deveria. Ah, não, porque o corte de cabelo não tá na Bíblia, eu posso cortar o meu cabelo do jeito que eu quiser e tudo mais, e é isso daí. E aí tem um cara que vai cortar que nem um jogador de futebol, que vai fazer aquelas maracutaia toda no cabelo e pinta o cabelo e faz um monte de coisa e whatever, não tô nem aí, sacou? A mesma coisa a menina, tipo, ah, não, mas por que eu vou colocar um vídeo? Sabe? É complicado, desculpa, eu não sei se eu estou me exaltando, espero que não. Mas é complicado, porque a gente simplesmente gosta disso, né? Estamos falando de jovem para jovem, a gente gosta disso. Não tem como não gostar, porque o ponto é, a validação social hoje é absurda. E mesmo quando você não tem essa validação social, quando você não faz pelos outros, você automaticamente também está fazendo. Tem gente que fala, não, mas eu sou todo diferentão, eu sou um estilo todo diferente aí, porque eu não ligo pra opinião dos outros. Na realidade, o que a pessoa ela tá querendo mostrar é simples, é que ela quer ser especial. E por isso ela se veste de uma maneira diferente, ouve coisas diferentes. Só que aí que tá. Ser cristão, desculpa falar a expressão, mas infelizmente é verdade, ser cristão, amigos, é chato. É sem graça, aos olhos do mundo. É sem graça, porque não, a pessoa ela se veste de um jeito normal. Pelo contrário, às vezes ela tá vestido roupa social, tá vestido a roupinha assim lá, sapato social. Hoje você vai ver nas igrejas, você acha que o jovem ele quer ir com roupa social pra igreja? Não quer ir com roupa social, entende? Né? E aí tá indo pra rua, sabe? Você vê assim, a pessoa indo, tá indo pra qualquer outro lugar. O pessoal não quer mais levar a Bíblia. O pessoal leva pelo celular, não, eu levo pelo celular aqui, acompanho pelo celular, às vezes até perdão, se está servindo para alguém, mas enfim, a pessoa ela vai pregar, ela não quer ler a Bíblia, ela quer ler no projetor, né? Eu não estou falando da igreja, eu estou falando do pregador. O pregador, nem ele tá querendo mais abrir a Bíblia. O pregador lê no projetor, o pessoal lê no projetor, e quando tá
na igreja, em qualquer outro lugar, na escola sabatina, enfim. E também, isso não vale só para a igreja adventista, a gente tá falando dos cristãos, né? Em geral, né? Quando tá em qualquer outro momento, ou em casa, ou sei lá, isso né? Que são raras as pessoas que leem a Bíblia em casa, mas enfim, a pessoa ela tá com o celular. E aí você vê, a pessoa não quer se vestir, né? De forma respeitosa para ir na casa de Deus. Não que se você for de outro jeito, Deus não vai aceitar, né? Tem muita gente que se converte, que não tem condição financeira e não entende isso, né? Às vezes é novo na igreja, mas à medida que você vai estando em comunhão com Deus, você vai melhorar essa parte, sabe? Ah, não, eu vou ir pra igreja, eu particularmente eu não lembro, né? Mas assim, eu não consigo lembrar vez que eu vou pra igreja de camiseta. E é porque eu sou melhor do que os outros, não. Mas é porque ali é a casa de Deus, sabe? Tem muita coisa que eu preciso melhorar e ninguém é perfeito, mas assim, a gente tem que olhar alguns pontos e falar, não, cara, pera, sabe? Né? Eu, particularmente, né, admito que por muito tempo eu não era nem um pouco fã de escutar hinos, né? E eu até ouvia na igreja e cantava, mas, né, não era aquela maior coisa que eu poderia falar, nossa, que coisa especial, que momento muito bom. E aí, quando eu chegava em casa, eu escutava qualquer outra coisa, menos funk, porque funk não tinha como. E até hoje, né? Mas enfim, mesmo que, enfim, eu não vou entrar nesse assunto, né? Mas assim, por causa das letras, eu não escutava funk, mas assim, chegava em casa, eu escutava outras coisas, né? E aí, né? Se alguém, eu estou indo pra escola ou andando por aí, sei lá, né? Por curiosidade, alguém vai ver o meu celular ou vai ver o que eu estou escutando, ou sei lá, né? Em algum momento aí a pessoa fala sobre, você gosta de escutar o quê? Entendeu? Você acha que eu vou falar que eu estou escutando hinos e que eu gosto de escutar hinos? Entende? Quantos jovens falariam isso? Então, assim, é complicado hoje com o TikTok, YouTube, Netflix e outras coisas, e até pra quem é da minha área, assim, que é meio nerdão, assim, os jogos, sabe? É o que a gente gosta de fazer, né? E aí estudar se torna cansativo, chato e não é à toa que quando chega, né, na hora do culto, né? Tanto, né, no momento da escola sabatina você vê que ninguém estudou, né? É um filho de Deus aqui, outro ali, que estudou a lição. Você vai falar se a pessoa leu a Bíblia também. Quase ninguém lê a Bíblia. Você vai falar se alguém ajudou outra pessoa falando do amor de Jesus e querendo levá-la aos pés de Jesus também. Ninguém. Mas quando tem Copa do Mundo, né? Tá com a televisão ligada. Ou o celular, sei lá. Entende? Então, assim, que Deus possa ter misericórdia de nós, eu me coloco no meio. Porque não é fácil, amigos, não é nem um pouco fácil. Mas Deus, ele está aqui para nos ajudar. Ele não desiste de nós. Né? O que ele poderia fazer, ele já fez. É que, né, tem um ponto interessante da lição que quando, à medida que nós formos se aproximando dele, nós vamos ser perseguidos, sim. Talvez não, a princípio, né, o pessoal querendo matar a gente, mas perseguições sociais, seja no trabalho, que as pessoas não gostam de você e tiram sarro de você porque você é cristão, ou, não digo nem cristão, eu digo cristão certinho, porque cristão tem muito por aí, entende? Sabe? Uma vez, né, eu tava no trabalho, né, e o pessoal falou, é, não, que esses cristãos aí que é mas assim, eles não gostam nem de pintar o cabelo, eles não ouvem música do mundo, e isso, aquilo, e fica julgando os outros e tal. Eles não fizeram isso daí pra poder denegrir a minha imagem, mas eu estava falando, porque assim, eu, né, era meio, né, diferente, né, falando assim, né, no trabalho, e eu tinha a fama de ser o menino certinho e tal, né? Não foi eu que quis construir essa fama, mas acabou acontecendo, né? E aí eles falaram, tipo, não, Daniel, ele é certinho, não faz essas coisas não. E aí eu fiquei pensando, né, caramba, né? Que momento nós chegamos, né? Mas é isso. Muito obrigado por ter
acompanhado até aqui. Foi uma ótima lição, gostei demais de compartilhar ela com cada um de vocês, compartilhar esse momento onde estamos aqui juntos, lendo um pouco da lição, e que Deus possa estar nos abençoando nesse restante de dia, nessa semana muito abençoada. Vamos fazer uma oração? Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana, Senhor, que estamos aqui estudando a Sua palavra. Essa lição foi muito boa, mas que o Senhor possa estar nos ajudando a colocar ela em prática, a entender ela para as nossas vidas. Que possamos só não fazer uma leitura superficial, mas realmente que ela possa estar gravada no nosso coração, porque a Sua palavra fala do Senhor. E ler sobre o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Fica, por favor, Senhor, com as nossas dificuldades, problemas, defeitos, que possamos ser transformados em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.